Olá, meu nome é Silvia, esse é o 11º episódio do projeto Paulo Estevão aqui no canal do Sarai. Bom, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 8, que se chama A Morte de Estevão. Então a gente vai ver ali a cena de apedrejamento de Estevão, né, e tudo que acontece antes e depois, e eu queria fazer 3 reflexões sobre isso. Mas antes, né, só fazer esses comentários dos fatos em si. O Emmanuel conta longamente sobre o encontro de Saulo com Abigail, né, do namoro deles, a importância que Abigail tem para Saulo. Quem conhece, quem já leu algum dos romances históricos de Emmanuel, sabe que Emmanuel não gasta tinta com romances, né? Então, se ele coloca essas cenas, assim como ele já tinha colocado antes, é para mostrar para gente o que vai significar, né, esse namoro e o que, né, vai acontecer depois com esse relacionamento para o Saulo, né, o grande impacto que vai ter na vida dele, né, as consequências dos fatos que vão se seguir, né. Bom, então, para Saulo, o apedrejamento de Estevão é a grande vitória, né, até esse momento da carreira dele. Por quê? É difícil para a gente entender, né? Porque se trata de uma morte, né? E tem violência, mas ali tem uma bandeira de defesa do judaísmo, né? Da pureza dos ensinamentos de Moisés. Então eles se sentem assim defendendo o ideal para Deus. Porém eles fazem isso, né? Com total inflexibilidade e violência. Essas cenas, né? Do apedrejamento de Estevão tem também esse contexto da visita de Abigail. Até então, né, o Saulo não sabe que o Estevão é o irmão de Abigail, chamado, na verdade, Gesiel. Mas ele fez questão que Abigail fosse nessa cena, né, já que ela foi exatamente esse momento que ela está sendo apresentada como noiva dele. E aí, então, ela vai ver o finalzinho do apedrejamento. Ela não queria, mas ele fez questão, ela vai. E aí, a hora que ela vê ele, ela reconhece, né, que é o seu irmão, e é muito comovente, muito dolorida essa cena. A cena mesmo de apedrejamento também é horrível, né, porque é uma morte, e cada um que vai jogando a pedra ali, vai falando com violência, né, o que faz Saulo se sentir bem. Também tem reflexões aqui, né. Sempre que a gente está errando, mas se a gente vê outra pessoa errando que nem a gente, às vezes a gente fala, ai, tá vendo como eu tô certo, né. Mas depois que Saulo descobre que ali o Estevão é o Gesiel, ele carrega ali uma culpa, tanto que ele termina o relacionamento com Abigail, né? Porque ele fala, como é que eu vou desposar, né? Como é que eu vou me casar com a irmã, né, do meu inimigo? Ela ainda fala, não, seja meu amigo, não precisa, né, não tem como te obrigar a casar comigo, mas seja meu amigo. Ele diz, não, na nossa raça, né, na nossa honestidade, na nossa raça, quem não é amigo é inimigo. Enfim, e pesa ali para ele, né? Ele já começa a sentir um algoz, né? De alguém da família, né? Digamos assim. Então ele rompe com ela, esse rompimento é muito duro para os dois. Isso vai trazer bastante impacto, mas a gente fala disso na semana que vem. Sobre a cena do apedrejamento, eu queria trazer 3 reflexões. Primeiro, quando a gente vê só a cena em si, assim como tudo que acontece na nossa vida, se a gente olha só com os olhos da matéria, a gente fica impactado com a violência, né? E pode achar que não tem sentido. Mas Estevão, ele faz algumas trajetórias ali, né? Primeiro, ele se impacta com toda aquela cena, né? Às vezes a gente se ilude de que os espíritos superiores não têm sentimentos, não é isso, né? Ele se impacta, mas ele faz toda uma reflexão, ele continua em oração, o tempo todo ele está em oração, ele está firme. E diante das sensações que ele vai sentindo ali, de humilhação, de dor física, né? Ele vai refletindo sobre a cena, sobre aquelas pessoas, e dessa forma ele fica sereno. Emmanuel fala várias vezes do olhar sereno de Estevão, né? Essa serenidade que ele consegue depois de muito trabalho. Então a gente já conhece um pouco da trajetória dele, a gente sabe o esforço que ele sempre fez, e aqui ele se mantém no esforço, até que ali, depois de tanta violência, ele já começa, né, a fazer um processo de desencarne, ele já está para morrer. Ele começa a ver o plano espiritual. E aí, é nesse momento que ele fala aquela frase maravilhosa que está lá em Atos dos Apóstolos, que é: eis que vejo céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. É assim, esse finalzinho está um pouquinho diferente do Atos dos Apóstolos, mas
Acredito que ficou mais compreensível aqui, né, na forma como o Emmanuel trouxe para a gente. Ou seja, ver céus abertos significa que ele está divisando, ou seja, vendo, né, participando do plano espiritual. E o que tem ali? Grupos, né, de espíritos superiores e o próprio Jesus, que vem receber Estevão, né, o primeiro mártir a morrer pela causa do Cristo, o primeiro. Enfim, então aqui cabe uma boa reflexão, que é: todas as vezes que nós estamos passando por momentos difíceis, o plano espiritual amigo está conosco, nos amparando. Muitas vezes nós temos dificuldades de sentir isso, né? Quem está perto da morte muitas vezes consegue ver, mas se não estamos perto da morte, estamos só em sofrimento, nós podemos não ver, mas o plano espiritual está ali agindo anonimamente, mas nos sustentando, né? E esse sustento não é pouca coisa, né? É o que nos faz aguentar. E se nos mantemos em oração, então nós potencializamos, né, o recebimento dessa luz toda. Então essa é uma questão. Segundo, quando Estevão vê Jesus, ele percebe o olhar de Jesus para Saulo, um olhar assim de tristeza. Então, se até ali Estevão conseguiu se manter sereno, a partir do momento que ele vê Jesus olhando para Saulo com tristeza, ele dá um passo a mais ainda na sua grandeza espiritual, porque ele passa a amar Saulo. E o que ele fala para Abigail sobre isso é belíssimo. Ele fala, é uma verdade, é uma profecia. Ele fala: nossa, mas o seu noivo, ele defendeu Moisés até o fim. Ele não conhece ainda Jesus, mas quando ele conhecer, ele vai defender Jesus. E é a pura verdade, né? Então, é interessante como, se a gente conseguir imaginar o olhar de Jesus para aquela pessoa que a gente vê que está caindo, e que muitas vezes, né, essa queda está nos afetando diretamente, a gente vai conseguir olhar por outro ângulo, né? No livro Boa Nova, os primeiros capítulos, tem um momento que Jesus fala lá para o pai de João e Tiago, o apóstolo João, né? E o apóstolo Tiago, Zebedeu. Ele vai dizer assim: mesmo quando tiver um irmão em queda, é o mal que está ganhando, não o irmão. A pessoa nunca cai. Ou seja, para os olhos de Jesus, a gente nunca está caído. É o mal que está ganhando, e ele fala: não vou descansar enquanto não estivermos na vitória, né? Então é isso que Jesus traz para a gente no seu Evangelho, né? E essa cena pode nos trazer grandes esclarecimentos, né, sobre isso. Bom, e para finalizar, então, a gente pode pensar o quanto essa cena, que também de muito impacto, né, impacta Abigail, e ela vai ser mais uma pessoa que vai ajudar na transformação de Saulo. Mas isso a gente vê na semana que vem. Até mais!